Bom dia, pessoal. Bom dia para você que está saindo da cama agora. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 25 de novembro de 2025. Eu sou o Fábio Panunzi e este aqui é o Desperta do ICL, o noticiário para tirar você da cama e deixar você bem preparado para o restante do seu dia. Então, quero que você saia com alegria da cama, porque a semana está quente e o noticiário hoje está muito cheio, carregado aqui. Vamos ver se a gente consegue vencer a pauta toda, o que é raro durante o programa de hoje. Então, bom dia para você. Vamos nessa, vai lá tomar o seu cafezinho, né, comer o seu pãozinho com manteiga, enquanto a gente vai esquentando o noticiário aqui para você. Bom, os destaques hoje giram em torno dos humores lá na Câmara e no Senado da República. O que está acontecendo por lá? Beicinho de um lado, né, e carinha virada do outro. Os presidentes da Câmara e do Senado brigaram na Câmara com o líder do PT e no Senado com o líder do governo. E a situação da articulação do governo, então, fica mais difícil numa hora crítica, porque nós estamos chegando a dezembro, é o mês da votação da proposta de orçamento, com problemas fiscais por resolver e um Congresso muito recalcitrante e refratário a propostas do governo. Então, a situação em Brasília está pegando fogo agora e tudo indica que isso já é um prenúncio daquilo que nós vamos ver ao longo do ano que vem. Afinal de contas, né, a guerra polarizadora das atenções do Congresso não está fácil para ninguém. Olha, a qualquer momento, depois de ter sido preso, né, por uma suposta tentativa de fuga, Bolsonaro pode começar a cumprir finalmente a sua pena de 27 anos e 3 meses em que foi condenado por ser o chefão da quadrilha que tentou dar o golpe no Brasil, né? O prazo para apresentação de novos recursos terminou ontem e as defesas, tanto do Bolsonaro quanto do Ramagem, simplesmente não compareceram, não apresentaram recurso nenhum, o que leva a uma indagação. Qual será que é a estratégia dos advogados de defesa, né? E temos também novidades com relação ao Banco Master. Daqui a pouco o Lula Costa Pinto vai contar para a gente o que ele apurou. Ele que já persegue esse caso há muito tempo, né? E agora nós estamos diante da iminência ou da possibilidade de que o tal PHC, Paulo Henrique, o ex-presidente do BRB, faça um acordo de delação premiada com a Polícia Federal e entregue os mandantes dessa organização que servia a esse banco pilantra que acabou sofrendo intervenção do Banco Central na semana passada, né? E por isso, lá em Brasília, estão tomando Rivotril de balde. O pessoal não está conseguindo dormir. O Lula vai contar para a gente como é que é, porque o Lula talvez seja o jornalista mais bem informado do país sobre isso. Talvez não, com certeza é o jornalista mais bem informado do país sobre isso. Esses são os destaques de hoje. Já vou correr aqui para essa câmera aqui, porque eu quero colocar em quadro o meu querido companheiro Alex Amorim aqui, que é o nosso personal advisor desportivo, o homem que sabe tudo de futebol. Tá bom, Alex? Bom dia. Bom dia, Panunzo. Bom dia a todos. Como você está, Panunzo? Lembrando que eu tento saber de tudo do futebol, porém a gente sabe que não é a realidade, é bem essa. E não sou clubista, como muitos falam, e então é isso, Panunzo. Então eu vou te contar uma historinha antes de você continuar com essa conversa mole sua, claro. Alex, que é o seguinte, o Sócrates, o filósofo, tinha um amigo chamado Antístates, né, um aluno, um discípulo dele. E esse Antístates queria ser mais humilde do que o filósofo dos pés descalços, que era o Sócrates, né? Então, um dia ele chegou lá com uma bata toda furada, né? E para parecer mais pobre do que era, tá? Aí o Sócrates ficou possesso com aquilo, olhou para ele e falou assim: posso ver a sua soberba pelos buracos da tua bata. Vai lá, Antístates, fala o que nós temos sobre futebol hoje. Então vamos lá, Panunzo. Ontem foi um dia muito decisivo ali na 35ª rodada. O Mirassol ganhou de 3-0 ali do Ceará, tanto que é um time que está lá disputando a classificação direta para a Libertadores, já está classificado, aliás, e teve o outro jogo importante para nós, foi o jogo que finalizou a rodada, foi entre Internacional e Santos lá no Beira-Rio, foi empate 1-1, o Internacional começou ganhando com o gol do Alan Patrick, porém o Barreal no segundo tempo fez o gol de empate do Santos, meio que complicou a vida santista, porque está ali em 17º
em 17º colocado com 38 pontos e é o primeiro time abrindo ali a zona de rebaixamento. E hoje, Panunzio, como vai ter a final sábado, a final da Libertadores, hoje terá 2 jogos que vai abrir a 36ª rodada, que é Grêmio e Palmeiras, e Atlético Mineiro e Flamengo. Então, os 2 times que estão na final sábado vão fazer esse jogo adiantado hoje, terça-feira, às 9h30 da noite, Panunzio. Pois é, o negócio do Mirassol me impressiona muito, viu? Fico aqui pensando como é que uma cidade, né? O Mirassol fica ali na região de São José do Rio Preto, lá no Noroeste Paulista. Como é que uma cidade de 65 mil habitantes, do nada, inventa um time espetacular? Não é do nada não, porque o time já tem tradição, é um time antigo, mas a gente vê a dificuldade dos grandes clubes brasileiros, que são milionários, que têm todo tipo de incentivo, e eles não conseguem montar equipes eficientes. Olha o Santos, por exemplo, né? O Santos tem o Neymar lá, não adianta nada. E o Mirassol, com poucos recursos, tá aí na ponta do campeonato, está em 4º lugar, né? 63, é isso? Com 63 pontos. O Mirassol, querendo ou não, me surpreendeu também, porque ele pegou aqueles jogadores que estavam em baixa, que não teve grande rendimento em times grandes e contratou, e teve um rendimento bastante interessante, tanto que no Paulista não foi tão bem, porém no Brasileirão está em 4º colocado e as chances de ficar em terceiro, e pelo futebol que está apresentando, é muito grande, e é um comparativo porque o único time, se eu não me engano, eu posso estar errado, que ganhou do Mirassol, dos grandes aqui de São Paulo, foi o Corinthians, na Neoquímica Arena. O Palmeiras empatou e perdeu, e o Mirassol tem esse grande retrospecto positivo contra os grandes paulistas aqui da capital, Panunzio. Ô Alex, o que os caras fizeram lá que transformaram esse timinho num timão? Me conta. Eu não sei, lembrando que eu já falei algumas vezes, eu creio que seja mais a diretoria ali, a forma que eles estão trabalhando, pensando no futuro, estão mesclando alguns jogadores que veio da Série C, tem um Negueba, que é um atacante que está desde a Série C e está mostrando grande rendimento, então essa mesclagem entre jogadores que estavam no elenco e também jogadores que tinham um potencial muito grande, porém estavam em baixa, como o Reinaldo, Carlos Eduardo, que passou pelo Palmeiras também, tem o Walter, que é o goleiro que jogou muito bem no Corinthians, no Cuiabá, então foi essa mesclagem e também a boa fase ali da diretoria que tem esse benefício do Mirassol ali em 4º colocado, Panunzio. Eu vou ter que botar o pessoal, os cartolas dos timões aí, para estudar o Mirassol, né? Para saber como é que você transforma do nada um timinho num timão. Isso é impressionante. Mesmo. Eu estou falando de time, mas não é pejorativamente não, tá? Não tem nenhuma intenção de criticar quem quer que seja aqui, mas é um fenômeno notável, né? Um país que já foi a pátria em chuteiras, né? De repente o futebol decaiu tanto e aí um time do interior do estado, uma cidade pequenininha, desponta como um dos grandes do Brasil. Muito bom. Isso mesmo. E para finalizar, Panunzio, só para a gente não deixar passar, ontem mesmo eu não falei, então aqui eu fiz essa artezinha, são os 4 times que estavam na Série B e conseguiu acesso para a Série A do ano que vem, que o Curitiba foi o campeão, Atlético Paranaense, Chapecoense e o Remo, depois de 31 anos, está de volta na Série A e estará disputando ali o próximo campeonato de 2026, Panunzio. Olha, e quem é que desceu? Quem desceu foi Paysandu, Amazonas e isso aqui, os outros 2... Peguei o Alex, pronto. Pegou. Beleza. É melhor dar a informação certa, não tem pressa nenhuma, Alex. Mesmo. Amanhã a gente fala disso, tá? Vamos nessa, Mais alguma coisa, não? Apenas Nada, isso né? mesmo. Bom programa. Maravilha, um abraço. Bom programa para nós aqui. Gente, vocês viram o toró que caiu ontem lá no sul do país, na região de Ponta Grossa, lá no Paraná, né? No Vale do Itajaí. Gente, que coisa. Muita gente machucada por causa tomou pedrada de granizo na cabeça. Pode uma coisa dessa? Bolas gigantes de granizo. E cidades que pareciam que... É lógico que entre granizo e neve não tem nenhuma semelhança, né? O granizo é uma bola de gelo, a neve é um floco que cai lentamente. Mas o granizo que caiu deixou as cidades brancas ontem, parecia que tinha nevado, né? Tem aqui comigo, olha, antes de apresentar a meteorologia, está aqui no portal do G1, né? Temos aqui, olha, imagens lá de Luiz Alves, está passando aqui, não vou mostrar para vocês porque tem direitos autorais aqui da Globo, mas enfim, as informações dão conta de que Luiz Alves, lá no Vale do Itajaí, lá choveu entre domingo e segunda-feira, mais do que estava previsto para chover na semana inteira, tá? Então, alagamento, gente desalojada, enfim, gente machucada por causa do granizo, né? E bem, vamos ver como é que está a situação no Brasil hoje, porque tem alertas severos aqui
né, em toda essa faixa aqui, olha, que vai lá da cabeça do cachorro, né, passa aqui, chega até o estado do Tocantins, depois volta aqui para o sul de Rondônia, para o Mato Grosso. Essa faixa aqui está com alerta de chuvarada aqui, a região, mas essa chuva é normal, a região absorve, né? E, aliás, os rios de lá estão precisando dessa chuva. Mas está aqui, olha, a previsão é de chuva de até 30 milímetros por hora, até 50 milímetros por dia, ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Toda essa área aqui, olha, no nortão do Mato Grosso, Pará, e na parte leste do Amazonas, tá? Vou voltar aqui para a minha página, porque, olha, o problema mesmo está aqui hoje, olha. O INMET está fazendo, olha, 3 alertas aqui ao mesmo tempo, um no litoral de São Paulo aqui, de tempestade, né? É o mais severo de todos. Um alerta também de ventos costeiros fortes hoje aqui, que eu já vou ver com vocês. E para o interior do estado de São Paulo, para essa região aqui, sul de Minas, Triângulo Mineiro, e também para o norte do Paraná, previsão de tempestade. Então hoje o pau vai quebrar aí na meteorologia, tá bom? Se acautele, né? Tem riscos aqui, olha, eu vou ler para vocês aqui o alerta mais grave de todos, tá? Vamos ver o que é isso aqui. É um alerta, hoje eles usam até um adjetivo aqui no INMET, que não é um adjetivo comum, tá? Que é ventos maiores que ventos superiores a 100 km por hora. Mais de vento, que é vento de gente grande mesmo, né? Queda de granizo em toda essa região que está aqui, olha, que vai lá da zona sul do Rio de Janeiro até o litoral norte de Santa Catarina, nas proximidades de Joinville, tá? Então vamos ver o que diz aqui, olha. Chuva superior a 60 milímetros, maior que 100 milímetros por dia, pode ser. Ventos de mais de 100 km por hora, queda de granizo, risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estrago em plantações, quedas de árvores, alagamentos, transtornos no transporte rodoviário. Portanto, pessoal que mora no litoral aqui, no litoral do Sudeste, né, do Rio de Janeiro para baixo, até o litoral do Paraná, que se acautele com relação ao tempo hoje, porque não vai ser brincadeira, tá? Se a previsão se cumprir, nós vamos ter aí um dia estranhíssimo aqui para relatar para vocês amanhã, tá? E, bom, é isso. Tá faltando a temperatura da cidade, você tem certeza absoluta que vocês querem saber qual será a temperatura aí na capital do seu estado, né? Então vamos a ela, vamos atender ao seu desiderato. Tá aqui, olha. Começando lá pelo sul, Porto Alegre terá 29 graus de máxima, a mínima na madrugada foi de 14. Florianópolis, muitas nuvens, não tem chuva prevista. Em Curitiba, a temperatura deve chegar a 23 graus, havendo chuva isolada lá na capital do Paraná. Aqui em São Paulo, nuvens, chuvas isoladas, mas tem sempre atenção por causa dos ventos que chegam carregados de umidade do litoral, né? No Rio de Janeiro, passei reto aqui, ó, no Rio de Janeiro, nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, máxima de 27 graus. Em Vitória, 29 graus Celsius. Em Belo Horizonte, fechando aqui o Sudeste, teremos 25 graus Celsius, nuvens, chuvas isoladas. Essa região verde toda aqui no centro do Brasil vai chover e vai chover muito, tá? Agora vamos lá para o Centro-Oeste. Começar com Campo Grande. Hoje não tem previsão de chuva para Campo Grande. A máxima vai ser alta, 33 graus. Em Cuiabá, nuvens, chuva isolada, 35 graus. Palmas no Tocantins, muita chuva, né? Trovoadas isoladas, temperatura máxima de 31 graus Celsius. Em Goiânia, a temperatura vai de 20 na madrugada a 30 durante o dia. Chuvas isoladas estão previstas. Em Brasília, muitas nuvens, chuva isolada também é a previsão. Agora vamos aqui para o norte, em Porto Velho, em Rondônia, 30 graus Celsius de máxima, chuva isolada. Rio Branco, a mesma coisa, com 30 graus também. Manaus, 33 graus com chuva. Em Boa Vista, Roraima, muitas nuvens, chuva isolada, 34 graus Celsius. Em Macapá, 34. Em Belém, também 34 graus. Em São Luís, nuvens com chuvas isoladas, 32 graus Celsius. Aqui em Teresina, o forninho do Brasil, hoje a temperatura lá em Teresina vai chegar a 40 graus, né? Meu Deus do céu, eu conheço bastante bem Teresina, andei por lá muito no ano passado e retrasado, e olha, quando a gente abre a porta do avião, nós estamos de setembro a dezembro, dá até um baque assim, né, de tão quente que é aquilo lá. Mas enfim, temperatura hoje 40 graus, pessoal do Piauí aí, prepare
o ar-condicionado e o ventilador. Em Fortaleza, muitas nuvens, 31 graus de temperatura, a mínima foi de 25, em Natal 30 graus de máxima, nuvens também em Recife com 31 graus, a mesma coisa para Maceió, Aracaju 30 graus de máxima, nuvens, chuva isolada, e Salvador 32 graus Celsius, hoje com previsão de chuva isolada também. Portanto, vai chover em boa parte do país, tá? Essa é, então, a nossa previsão. Isto posto, vamos passar aqui a mostrar para vocês os destaques do noticiário, que hoje, como eu falei, está bastante quente, né? E o dia começa com informações sobre o Banco Master, tá? Vem aí, provavelmente, daqui a pouco o Lula vai contar isso para a gente, uma delação premiada que pode abalar os escaninhos da República, tá? E nós temos o assunto aqui na capa do site do ICL. Olha, Banco Master reacende o debate sobre supervisão financeira. Foi uma manifestação ontem do presidente do Banco Central, né? E temos também uma matéria do Lula Costa Pinto no nosso site. Deixa eu ver se já subiu aqui, porque ele me mandou a matéria de madrugada e... não, ainda não subiu a matéria, daqui a pouco sobe a matéria do Lula. Mas já nós vamos ter aqui essa reportagem do Lula mostrando o que vai acontecer a partir de agora em relação a essa coisa escandalosa chamada Banco Master, né? E é preciso, mais do que porque aqui os sinais são muito evidentes. Como é que um banco estatal, um dos últimos bancos estatais brasileiros, que é o BRB, de repente despeja ali, olha, o banco tem um patrimônio de 60 bilhões de reais. Como é que despeja 16 bilhões, é mais de um quarto do patrimônio do banco, né, em operações sofríveis, operações fraudadas, né? Como é que investe milhões em uma conta de uma atendente de lanchonete que ainda está sendo investigada por uma suposta fraude no uso de maquininhas, né? Então está tudo muito mal contado e aqui a gente começa a ver a imbricação que existe entre crime organizado e os criminosos da política, criminosos com mandato, tá? Esse assunto, Banco Master, BRB, Cláudio Castro, tem um potencial de uma bomba de hidrogênio na política brasileira. E lá em Brasília, daqui a pouco o Lula vai contar para a gente por que a noite lá tem sido regada com balde de Rivotril. Tá com balde de Rivotril. O Alex está me mandando aqui uma informação, tá aqui, é essa mesmo. Vamos lá. Quero que você mostre aí, Alex. Obrigado por achar aqui para mim. Está aqui no site, olha, matéria do Lula, tá? Lula Costa Pinto, que já vai estar aqui conosco, dizendo que a delação do ex-presidente do BRB e o celular apreendido com Vocaro, o dono dessa espelunca chamada Banco Master, estão disseminando pânico lá em Brasília. Aqui ilustra a matéria o Ibanez, o governador do Distrito Federal, né? Que é um bagre ensaboado. Já escapou, não se sabe como, das imputações com relação às articulações do golpe do 8 de janeiro. Será que vai escapar de novo o Ibanez? Ele é advogadão, né? Sabe muito bem os caminhos da dissimulação. Aí. O que nos conta aqui o Lula? Kleber Lopes de Oliveira, advogado criminalista, ex-desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do DF, é momentaneamente o esteio da micropolítica em Brasília. Ele é, ao mesmo tempo, encarregado da defesa técnica pessoal do governador Ibanez Rocha, de quem é amigo, com quem galgou cargos na seccional brasiliense da OAB, também é criminalista e responsável por organizar a primeira linha de defesa do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, o famoso PHC. Repara aqui, olha, a coincidência, o mesmo advogado, o que não significa, né, o mesmo núcleo de interesse. O que nos conta mais aqui o Lula nessa matéria? Na última sexta-feira, depois de se reunir com integrantes do Ministério Público Federal e com a Polícia Federal, o PHC, o ex-presidente do BRB, foi recebido lá pelo governador do Distrito Federal no Palácio do Buriti. Não foi uma conversa leve. O ex-presidente do BRB disse ao ex-chefe que eram falsas as notícias de que fosse um delator até aquele momento. PHC, que é como o executivo financeiro é conhecido no mercado, afirmou que até onde acompanhou as operações do Banco Master, com o BRB, tudo era tecnicamente defensável, até mesmo a exposição de 12,2 bilhões de reais. 12,2, isso aqui é metade do orçamento de saúde, segurança, mais educação do Distrito Federal. 12,2 bilhões da instituição estatal do DF em
títulos podres, tá? Em títulos podres, títulos sem lastro, títulos falsificados mesmo, tá? Entre fevereiro e março deste ano, assolado por Ibanez Rocha e políticos como Ciro Nogueira, né, o onipresente em todos os escândalos, presidente do PP, do Progressistas, né? E o vendedor de seguros Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil, o governador do DF, Ibanez Rocha, determinou a Costa, o PHC, que anunciasse ao mercado a compra do Banco Master pelo BRB. Inicialmente, o presidente do Banco Público era contra a operação. Depois se reuniu com Ciro Nogueira e com Rueda, passou a ser favorável. Os caras têm, né, uma lábia incrível, eles conseguem mudar a opinião de gente que está sinceramente preocupada com os desígnios, né, a boa gestão do dinheiro público. E eu já vou chamar o Lula aqui, porque o Lula que vai me ajudar a contar essa história direitinho, porque ele é o jornalista mais bem informado do Brasil sobre esse assunto. Bom dia, Lula! Bom Tudo dia, bem? Fábio. Bom dia, né? Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Fábio, a crise Master BRB e outros associados só escala na agenda da semana. E será uma semana inesquecível para quem está vivendo por dentro esses escândalos. Ô Lula, me explica uma coisa. O Vorcaro foi preso, né? O sócio dele, aí de Brasília, como é o nome dele, do sócio dele? Que foi preso também. O marido Lima. Isso, é o Augusto Lima. Lima. Exatamente, é o segundo marido da nossa ex-ministra da Secretaria qual era o ministério dela? Ministério da... Ela era secretária-geral. Secretária-geral da Presidência, exatamente. Foi preso. Por que o PHC não foi preso? Já que ele era o presidente do banco. Pois é, então porque aí vamos por partes, né? O que está acontecendo? Ontem à noite, segunda-feira à noite, o Banco Regional de Brasília, que está momentaneamente sem presidente, porque tem um presidente indicado, Nelson Souza, que será sabatinado hoje na Câmara Legislativa do Distrito Federal, que é uma espécie de Assembleia Legislativa do Distrito Federal, né, para então assumir o cargo. O Nelson Souza foi indicado para presidir o BRB por Ciro Nogueira, senador do PP do Piauí, né, e a pedido da Celina Leão, vice-governadora do Distrito Federal, e passando por cima de Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, que aceitou a indicação da Celina Leão. Bom, vamos lá. Ontem à noite, o Banco Regional de Brasília divulgou uma nota afirmando que estava colaborando com toda a investigação promovida pelo Banco Central em suas documentações, nos seus fundos, nos fundos que foram adquiridos junto ao Banco Master do Daniel Vorcaro e Augusto Lima. E o porquê desse comunicado? Porque ontem, no fim do dia, o juiz da 10ª Vara Federal daqui de Brasília, que é quem está tocando, foi quem autorizou a operação Compliance Zero, que levou à liquidação extrajudicial do Banco Master, à prisão dos ex-banqueiros Daniel Vorcaro e Augusto Lima, né, e a uma intervenção no Banco Regional de Brasília, que vinha sendo usado politicamente pelo Banco Master para se manter ativo no mercado. O BRB tinha virado um laranja dessa operação. E por que a 10ª Vara resolveu ontem mudar o status, né, jurídico do que está acontecendo no BRB de intervenção, que era como estava descrito na decisão judicial, para descrever uma determinação judicial que o BRB abra toda a sua documentação, todo o seu arquivo para fiscalização do Banco Central. E em 20 dias
entregue o primeiro relatório dessa auditoria e, no máximo, em 60 dias, tenha a auditoria plena toda feita. Por quê? Porque o Paulo Henrique Costa, que teve o pedido de prisão negado por esse mesmo juiz da 10ª Vara Federal, ele está colaborando com as investigações. Ele está colaborando no âmbito do Banco Central. Mas o Paulo Henrique Costa avisou ao governador do Distrito Federal que, por enquanto, não é um delator. E deixou claro que poderá vir a sê-lo. O Paulo Henrique Costa foi colocado à frente do Banco de Brasília também com um pouco de sugestão do nome dele pelo Ciro Nogueira. Mas ele se manteve no Banco Regional de Brasília durante todo esse período de governo ibanês, que está encerrando o seu segundo mandato no ano que vem, porque ele teve um apoio muito grande dos empresários de Brasília, sobretudo do setor imobiliário do Distrito Federal, e dos outros empresários que têm investimentos na cidade. E quando quem você, Lula, sim. Desculpa, quando você fala setor imobiliário, você está falando de quem? De Paulo Otávio e Luiz Estevão, é isso? Paulo Otávio, Luiz Estevão, mas não só, né? Você tem aqui as outras grandes incorporadoras imobiliárias, né, que fizeram investimentos, que têm investimentos e têm um crescimento aqui, mas seguramente, né, um apoio empresarial pesado desses dois, Paulo Otávio e Luiz Estevão, que dividem o setor imobiliário de Brasília. E no caso do Luiz Estevão, ele é proprietário do maior veículo de comunicação do Centro-Oeste, que é o site Metrópolis, né? E que até o momento estava firme no apoio, não só à gestão no BRB, mas ao governo, mas começa a caminhar para cima do muro, porque é necessário uma mudança de posição política nesse momento em que tudo está ruindo. Mas então, Fábio, voltando a essa questão do apoio do Paulo Henrique Costa, ele deixou claro que pode migrar para uma posição de delação. Agora, o Paulo Henrique Costa divide com o governador Ibanez Rocha o advogado, é esse Kleber Lopes, que inclusive era o advogado daqueles 2 militares que foram absolvidos, foram os primeiros absolvidos no inquérito do golpe do 8 de janeiro de 2023, na semana passada, no julgamento de um dos núcleos golpistas, né? Eu acho que foi o 3º núcleo golpista, que foi julgado na semana passada, na primeira turma do Supremo, e o advogado que os defendeu foi o Kleber Lopes. O Kleber Lopes não é advogado de delação, ele não é advogado de delator. E o que se está observando hoje é que a relação do Paulo Henrique Costa com esse advogado Kleber Lopes já não é a mesma, né? Porque não faz nenhum sentido, desculpa aqui pela interrupção, mas de repente se tem uma delação premiada a caminho, né? O delatado, obviamente, que é o chefe do ex-presidente do banco, o governador do Distrito Federal, pelo menos essa é a suposição lógica, né, Lula? Exatamente. E aí, então, há um acompanhamento muito grande, não só do Ibanez, que é muito próximo do Kleber Lopes, porque foi companheiro de jornada dele na OAB, a seccional brasiliense da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi aonde o Ibanez começou na vida política, né? Foi presidindo a OAB, mas assessores do Ibanez estão muito próximos do Kleber Lopes e também fazendo uma solda, né, para usar um instrumento metafórico do momento, para usar uma solda que possa imantar essa relação entre o Ibanez e o Paulo Henrique Costa e evitar que haja um rompimento entre o ex-presidente do Banco Regional de Brasília e seu advogado, porque está na agenda de todo mundo, né, aqui em Brasília, que se o Paulo Henrique Costa mudar o seu defensor,
é porque ele irá fazer delação premiada. E ele deixou claro que não segurará nada do que foi obrigado a fazer na presidência do BRB, o que não tira dele as imputações criminosas dos crimes que ele cometeu, mas pode ajudar a trazer muito mais gente aqui para dentro. Mas nesse caso ainda, Fábio, há uma tensão muito grande entre quem pode ter feito negócios com o Banco Master, com o Daniel Vorcaro, com Augusto Lima, é porque esta semana a Polícia Federal vai entregar ao Ministério Público o relatório da extração de dados de 4 celulares que foram apreendidos com eles, né, durante as buscas e apreensões e prisões da semana passada, e 2 laptops que também estavam com eles. Os laptops espelhavam esses telefones celulares, não havia codificação, criptografia nas trocas de mensagens, então eram trocas de mensagens diretas, e a reprodução, a divulgação desse relatório será explosivo. Até porque o Banco Central ontem também avisou o mercado que começa a fazer uma varredura mais profunda no fundo REAG, que era um fundo que lidava com investimentos do Banco Master e sustentado pelo Banco Master, que mobilizou 8 bilhões de reais sem lastro. Desculpe. E esse fundo REAG era quem movimentava dinheiro do PCC. Era quem movimentava dinheiro daquele esquema corrupto e criminoso que foi trazido à luz aqui pelo ICL num processo de reportagens investigativas muito boas, né, da equipe do ICL. E então isso também será objeto de uma investigação mais detida a partir desta semana. Já começou, tá? E aí os fatos serão revelados. Bom, eu preciso registrar aqui, para a gente terminar esse assunto, porque tem outro, né? Tem as tretas aí do Congresso em Brasília, nós precisamos falar disso também. Mas eu quero registrar aqui que no nosso site, aqui no iclnoticias.com.br, nós temos também essa outra reportagem, que foi uma manifestação de ontem do Galípolo, né? Falando sobre a supervisão financeira. O Galípolo ontem falou que bancos quebram, igual qualquer empresa, né? Só que bancos não podem quebrar. São, digamos assim, elementos sensíveis da economia, que quando um banco quebra, o sistema inteiro sofre, né? E a notícia diz o seguinte: o presidente do Banco Central, Galípolo, afirmou que a investigação envolvendo o Banco Master, aliás, ele não se referiu diretamente ao Banco Master, ele não falou o nome Banco Master, né? Mas ele falou com todas as letras sobre essa situação, que, segundo ele, reforça a urgência de modernizar e expandir o chamado perímetro de supervisão, que é o conjunto de instituições e operações monitoradas pelo Banco Central, para reduzir, para mitigar os riscos, né, principalmente os riscos atinentes ao processo de corrupção, para a rigidez do sistema. Lula, vamos mudar de assunto aqui. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só um dado aí. Ontem teve o almoço de fim de ano dos banqueiros brasileiros, né, da Febraban, aí em São Paulo, e nesse almoço de fim de ano, os banqueiros deixaram muito claro para o Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, que o papel que ele vem desempenhando nesse caso do Banco Master é absolutamente diferente e totalmente republicano quando comparado com o papel desempenhado pelo ex-presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, que foi colocado lá pelo Jair Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, né? Por quê? Porque a banca brasileira dizia há pelo menos 3 anos para o Campos Neto que o Master estava quebrado e que o Master escondia muita confusão financeira e que o Master poderia se transformar num banco com risco, com problema de liquidez e com risco sistêmico para todo o mercado. Então, ontem o Galípolo ouviu muitos elogios
a ação dele de investigação que levou à liquidação do Banco Master. Beleza, vamos falar agora sobre os humores da Câmara e do Senado, porque ontem foi um dia de duas coincidências muito ruins para o governo Lula, né, em que os presidentes das duas casas ameaçaram o rompimento. No Senado, com o líder do governo, Jacques Wagner, na Câmara, com o líder do PT, Lindbergh, que também faz a defesa do governo, como é óbvio que o governo é do PT, né? Mas vou mostrar para vocês aqui, o Lula, olha só que legal isso aqui, ó. O que está incomodando o Hugo Mota? É isso aqui, olha, essas charges aí, olha, que colocam o presidente da Câmara, né, no meio dos ratos que estão corroendo a política brasileira, né? E charges como essa aí, Hugo Mota, inimigo do povo, sindicato. Tira a tarjinha aí pra gente, Alex, bota na tela cheia para o pessoal poder ver direitinho. Olha aqui, ó, tem outras aqui, ó, traidor do povo, quer dizer, tá mal na foto esse Hugo Mota, né? Eles querem blindar o crime organizado, PL a favor das facções. Mota blinda criminosos, isso aí tudo está correndo às redes sociais e está fazendo muito mal para a vaidade do Hugo Mota, que é um homem que tem uma eleição para disputar no ano que vem, né? Aí ele ontem disse o seguinte, isso aí que você está vendo na sua tela, não tem mais interesse em manter nenhum tipo de relação com o Lindbergh Farias, né? Rompeu com o Lindbergh. Parece coisa de quinta série, porque o presidente de um poder institucionalmente não pode romper simplesmente com o presidente do partido, com o líder do partido, porque o partido é um partido importantíssimo, né? É o partido do governo e tem assento no conselho de líderes, lá que assessora o próprio Hugo Mota. Mas aí o Lindbergh respondeu, quer ver só, a resposta dele vai para a tela também. Considero imatura a posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Política não se faz como clube de amigos. Minhas posições políticas são transparentes e previsíveis. Sempre atuei de forma clara e com posições coerentes, nunca na surdina e erraticamente como agiu o presidente da Câmara na derrubada do IOF, na PEC da blindagem, na escolha do deputado Derrite como relator de um PL de autoria do Poder Executivo. Se há uma crise de confiança na relação entre governo e presidente da Câmara, isso tem mais a ver com as escolhas do próprio Hugo Mota, que o próprio Hugo Mota tem feito. Ele que assuma as responsabilidades por suas ações e não venha debitar isso na minha atuação como líder da bancada do PT. Portanto, está aí, beicinho para lá, beicinho para cá. E no Senado, né, o Alcolumbre, por causa da indicação do Tacami, que eu também acho que o governo aí deu uma tropeçada espetacular, sabe, nessa história toda, porque faltou, é claro que a prerrogativa é do presidente da República, mas o Senado é a casa que aprova ou desaprova, né, Lula? Então, assim, cumprida a prerrogativa, ficou lá, ficaram lá os maus humores por conta da maneira como o governo fez isso. O Alcolumbre está reclamando que não foi sequer procurado pelo governo e aí rompeu, disse que também não quer relação com o Jacques Wagner. E agora, com tanta gente fazendo beicinho, virando a cara, como é que fica a produção legislativa, né? E, enfim, e como é que vai ficar o clima no Congresso na época mais importante do ano, que é o fim do ano, prenúncio do começo do ano eleitoral, Lula? Perfeito. Então, primeiro, esse rompimento do Hugo Mota com o Lindbergh Farias, ele reproduz exatamente o comportamento que foi adotado em 2016, no início do ano, no final do ano de 2015, por Eduardo Cunha, que é o criador do Hugo Mota. O Eduardo Cunha, naquela época, em 2015, usava o gabinete do Hugo Mota, que era um deputado iniciante de primeiro mandato, mas que se tornou muito próximo dele, usava o gabinete do Hugo Mota para fazer maldades e produzir requerimentos legislativos que ele, como presidente da Câmara, não podia produzir, né? Então ele usava a estrutura do Hugo Mota para apresentar esses requerimentos que eram só maldades, ou para colocar jabutis em medidas provisórias, ainda sob o governo Dilma. Então o Eduardo Cunha fez a mesma coisa com o líder do PT e com o ministro da Casa Civil na época, da Dilma. Ele promoveu essa ruptura, né? Anunciando que rompia. Então o Hugo Mota está apenas repetindo esse comportamento, né, do seu criador político. Agora, do ponto de vista formal e de relevância
para qualquer emenda, para qualquer projeto do governo que esteja tramitando neste momento na Câmara dos Deputados, não tem nenhuma utilidade. Esse é um gesto inútil do ponto de vista político, porque na Câmara o governo não tem nenhum projeto de interesse absoluto neste momento. E o Lindbergh Farias está encerrando a sua passagem pela presidência da Câmara agora em dezembro, porque pela fórmula de rotatividade na liderança que o PT estabeleceu desde sempre no Congresso Nacional, né, os líderes duram um ano no cargo. Então o Lindbergh vai ser trocado no início do ano que vem, se eu não me engano é pelo Pedro Xay, né, de Santa Catarina, que será o líder. Então o Hugo Motta não precisará ter nenhuma relação específica com o Lindbergh como líder do PT a partir do dia 20 de dezembro, ou seja, daqui a menos de um mês, quando o Congresso entra em recesso. Agora, na Câmara você tem o projeto que é de Estado, que é da sociedade brasileira, que é a determinação para não permitir que esse PL indigno, esse PL anticonstitucional da anistia prospere. Aí é uma questão de Estado, aí é uma questão de cidadania, né? Não é uma questão do Lindbergh representando o governo. E o Hugo Motta está acenando para o centrão e para a extrema-direita de que pode ressuscitar na esteira dessa prisão preventiva por causa da tentativa de fuga do Jair Bolsonaro, ressuscitar a agenda da anistia. Só que ele está sendo atropelado pelos fatos históricos. O Bolsonaro não apresentou um recurso final, né, à sua sentença. Então, a partir de hoje, o Bolsonaro está apenas aguardando o cumprimento da sentença definitiva, né? E esse fato atropela a agenda da aprovação da anistia. Também toda a devastação que está acontecendo na direita brasileira, que precisa agora buscar uma fórmula que os mantenha próximos do centrão e crie uma nova liderança, né? E não vai ter tempo de o Hugo Motta entrar nessa articulação, né? Então, essa é a situação da Câmara. Esse gesto do Hugo Motta é um gesto inútil, né, do ponto de vista político formal. Mas eu recomendo, Fábio, que os nossos ouvintes, que os nossos telespectadores leiam a reportagem que o Kleber Lourenço, nosso Kleber Lourenço, publicou no final da tarde de ontem no site. Ele teve uma conversa com o Hugo Motta, e o Hugo Motta, sem se defender formalmente, mas estava ali colocando pontos de uma defesa argumentativa vazia, e é muito boa a entrevista por isso, porque é muito bom quando jornalistas buscam, no âmago de personagens políticos, alguma densidade no que eles têm para falar. E o que o Kleber Lourenço fez na sua busca fabulosa por alguma sensatez, né, dentro do Hugo Motta, foi que resultou em nada, porque são frases absolutamente plastificadas. São frases como se fossem frases feitas que ele estivesse relatando para um veículo de comunicação que ele sabe, né, que tem interlocução com um setor da sociedade que olha para ele com desconfiança, como nós olhamos. Então, esse gesto do Hugo Motta não tem consequência real, né, na Câmara dos Deputados, o que é completamente diferente com o que está acontecendo no Senado. Fábio, aí respondendo a uma questão sua, eu ontem perguntei a uma pessoa que foi ouvida pelo presidente Lula, né, antes da decisão de indicação do Messias. E eu disse, olha, não há dúvida sobre as qualidades do Messias para ocupar o cargo.
para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas era a hora, né? Não tinha uma alternativa e até o último momento, na semana passada, o presidente Lula tinha sim o nome da Marta, acho que é Marta Rocha, a presidente do STM, né? Que quase foi a indicada para o Supremo Tribunal Federal na semana passada, antes do envio da indicação do Jorge Messias. É Maria Elizabeth, viu, Lula? Maria Elizabeth. É Maria Elizabeth Rocha. Marta Rocha é a Miss. É isso, não, é Maria Elizabeth Rocha. Maria Elizabeth Rocha, né? Do Supremo Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Militar, né? E por que seria uma mulher? Porque não é uma personalidade filiada ao PT, então desmontaria esse discurso, porque não é o Rodrigo Pacheco, e aí tiraria do Davi Alcolumbre a prepotência de se crer com uma personalidade que poderia indicar um ministro do Supremo Tribunal Federal, né, e passaria com razoável tranquilidade, né, até porque tem interlocução no meio militar também, né, então seria o nome. Não foi. O presidente Lula preferiu o Messias. Ok, é direito dele, é prerrogativa de presidente da República fazer essa indicação. O Messias tem uma estrutura de interlocução com esse setor evangélico que tem relevância no Senado. Agora, o Davi Alcolumbre tem nas mãos algumas agendas que são, essas sim, importantes e relevantes para o governo nesse fim de ano. Tá? A primeira delas é o encerrar definitivamente todos os tópicos e todos os fios que estão desamarrados da reforma tributária, que precisa estar integralmente aprovada até o fim do ano, para que os impostos possam começar a ser cobrados no formato como foram definidos já no ano que vem, no ano fiscal do ano que vem. Então, isso é fundamental. Essa é uma agenda relevante. A outra questão, só um minuto, Fábio. Sim. A outra questão é o orçamento da União, tá? Porque o orçamento da União tramita pelo Congresso, o presidente do Senado é o presidente do Congresso, e sem que o orçamento seja aprovado, aí sim o Congresso não pode entrar em recesso, e se o Congresso não entrar em recesso, você vai trazer para o mês de janeiro todo esse ambiente incendiado, né, deste momento da política, porque o Congresso estará funcionando, né, e aí o governo não terá aquele momento de calmaria do recesso com o qual ele conta. E essa é uma agenda importante, além da aprovação do Jorge Messias. Bom, agora eu quero falar de outra coisa com o Lula, aproveitar, hoje eu vou espremer o Lula até a última gota de suor aqui no programa, porque ele falou agora há pouco com vocês ouviram aí, sobre a desorientação da direita brasileira, né? E tem uma parcela dessa direita brasileira, que é justamente o canto mais extremado, que está tentando lacrar na internet à custa do suposto sofrimento de Bolsonaro com esse processo todo de prisão e tudo mais. Olha só, Lula, o que o Carlos Bolsonaro fez publicar ontem nas redes sociais. Ele apareceu chorando, olha aí, ó, tira a tarjinha, olha só, que cena comovente, o Carluxo com os olhos vermelhos, merejados aí. E ele diz o seguinte: na história do mundo, jamais as piores injustiças resistiram ao tempo. A maldade sempre encontra a resposta. Nenhum ciclo se encerra carregando tanto ódio contra um homem que sempre amou o seu povo e atuou dentro da Constituição e entregou mais ao Brasil, mesmo com menos meios. Ele provou diante de todos que é possível fazer muito com pouco, principalmente na área, né, de sepulturas e jazigos nesse Brasil, porque ele entregou mais de 700 mil mortos. Não está aqui, o Carlos sou eu que estou falando, tá? Vocês estão me vendo aí, mas essa aqui é a minha fala. Bota eu aí na tela, Alex, por favor. Agora, quero te mostrar, Lula, um videozinho aqui sobre a desorientação dessa parte da direita. Eles estão completamente desarvorados. Alex, roda para nós o vídeo aí, para esse vídeo com trechos que eu coletei na internet, para que a gente possa ver como é que anda o clima na extrema-direita brasileira. Olha aí, Lula.
Eu confesso, vou confessar que eu esperava uma reação popular mais forte, né? Esperava uma concentração, por exemplo, de apoio ao Bolsonaro em frente à Polícia Federal em Brasília. Isso não houve. Esperava que houvesse um movimento maior na vigília que foi feita pelo Flávio Bolsonaro. Isso também não aconteceu, mas como disse o Martin De Luca, que o Consta citou. É claro que a gente precisa da ajuda do Donald Trump, mas se não houver um movimento interno, doméstico, se os nossos políticos finalmente não reagirem à tirania, a essa aliança horrível do STF com o PT, vai ficar muito complicado. A gente precisa concordar que a questão das tarifas foi um tiro no pé, sim, porque serviu para o Lula bancar o defensor da soberania do Brasil, que negocia duro com o presidente dos Estados Unidos e que conseguiu resultados. Segundo a informação que eu tenho, tudo foi uma grande estratégia do plano da aliança para que ele fosse preso justamente para causar essa comoção popular e trazer as consequências que isso vai trazer com a entrada dos americanos e com as próximas ações que vão ser grandes, porque muita gente grande vai entrar em cana, né? Moraes, eu vou trabalhar o resto da minha vida inteiro para provar os crimes que você cometeu. Porque você não passa de um tiranete de beira de estrada. Sem a sua caneta, você é uma mariquinha. Xingamento, palavrão. Eles estão que estão, viu, Lula? E ainda por cima tem o negócio do Trump. Fábio, peraí, só um minutinho antes de você continuar o ainda por cima. Eu ouvi isso aqui, assim, é o que a gente chamava antigamente de conversa de bêbado da peste, entendeu? Assim, eu falei muitas vezes essa expressão, fim de noite, num boteco chamado República dos Camarões, que ficava lá na Praia do Pina, né, que tinha uma radiola, daquela radiola de ficha enorme. Fim de noite, conversando com Chico Sá, né, a gente ouviu muita conversa de bêbado como essa, né? Priscas eras. Priscas eras. Você vê que o tempo passa, mas a cultura é a mesma. E aí tem mais um Carluxo, não chore, Carluxo. Eu sei que a vida de vocês não está fácil, mas tenta ser, né? Porque vocês falaram de macheza, sabe? Tem que enfrentar tudo isso como homem, não como maricas, sabe? Uma homofobia. Agora aparece aí chorando, Carluxinho, tadinho, né? E aí aparece no New York Times isso aqui que está na minha tela, o Alex vai mostrar para vocês aí, olha. Alô, tá aí, ó. O Brasil desafiou o Trump e venceu. Vou ler um trechinho aqui para vocês, porque essa matéria está bem interessante. O presidente Trump tentou manter o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro fora da prisão. Ele falhou e agora está seguindo em frente, é o que diz aqui o New York Times, tá? E vem, a matéria abre com a única frase do Trump até agora sobre a prisão do Bolsonaro. Isso é uma pena. E ele entrou no helicóptero e foi embora, deu as costas e foi embora. E aqui a matéria diz o seguinte: foi uma resposta reveladora do presidente Trump no sábado, quando soube da notícia pelos repórteres de que seu outrora aliado próximo, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, havia acabado de ser preso. Ele teve alguma ideia? Não. O senhor Trump respondeu: só acho que é uma pena. Em julho, Trump enviou uma carta furiosa ao New York Times, tá? Uma carta furiosa ao atual presidente brasileiro, Lula, exigindo que as autoridades retirem as acusações que o senhor Bolsonaro tinha de ter tentado um golpe. O senhor Trump deu um tapa nas tarifas, botou tarifas de 50% para o Brasil sobre as nossas exportações e ainda enfiou sanções em cima de um juiz da Suprema Corte, que ele não fala o nome aqui, mas obviamente que é o Xandão. 5 meses depois, o senhor Trump praticamente admitiu a derrota. O senhor Bolsonaro, 70 anos, está em uma cela da prisão, iniciando uma pena de 27 anos. Ainda não começou, tá? Mas é uma questão de mais alguns dias. E o Trump, depois de uma reunião com Lula, tem apenas removido as tarifas mais significativas no Brasil. E aí a matéria termina aqui, olha, fazendo essa afirmação. É também o exemplo claro dos limites da capacidade do senhor Trump de submeter governos estrangeiros à sua vontade e à sua disposição de derrubar aliados e rivais quando ele vê que seus interesses estão em xeque, tá? A tradução aqui está mal feita, mas é isso que a matéria quer dizer, né? A tradução automática aqui do Google. Portanto, aí você quer ver mais? Tem mais uma. Olha como o Bananinha está acelerado. Vou pedir para o Alex rodar para mim. Roda o VT do Bananinha, por favor, Alex. I think it would be very good if Trump administration start to evaluate to also bring Global Magnitsky Act sanction other people around Moraes. For example, the Attorney General, Paulo Gonet. I think it would be a very good start. And also to enforce
the Magnitsky Act against Alexandre de Moraes, because what the Brazilian press is saying is that the life of Moraes didn't change that much. So it would be a good idea to enforce, the Brazilian banks, the financial system, to make sure that they are accomplishing with the law, with the American law, because other way they could be shut down from the U.S. system. I mean, if you do not follow the American law, you cannot access the American market. I think these two things would be the best things to do right now. And for everybody, speaks about the Bolsonaro case, is also speaks about the future of Trump. Vou ler aqui para vocês, só para encerrar aqui com o Lula, que eu preciso despedir do Lula, que estou segurando ele muito aqui, mas o poema Vozes da África, né, me lembrou muito isso aqui. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrelas tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? É o que estão fazendo os bolsonaristas hoje, esperando, né, uma saída divina aí para uma situação que efetivamente eles não conseguem mais resolver, Lula. Certamente Deus não está nem no coração nem no cérebro do Eduardo Bolsonaro, porque esse estúpido, com essa entrevista que ele deu para esse canal americano, ele produziu a mais completa prova contra ele mesmo, que é réu já numa ação por traição no Supremo Tribunal Federal. Então, ele é réu nessa ação e ele produziu, né, nesse inglês de cuidador de chapa de hamburgueria, né, ele produziu as provas contra ele. Né? Estão aí, sem tirar nem pôr. E lembrando mais um dado, tá, Fábio? Como o presidente da Câmara, Hugo Mota, não aceitou aquela vagabundagem de colocação do Eduardo Bolsonaro como líder da minoria, né, porque permitiria a ele justificar as faltas estando nos Estados Unidos, agora, em dezembro, definitivamente completará o número de faltas às sessões legislativas que já justificam a cassação do Flávio Bolsonaro, independente do Conselho de Ética. Assim como 2 deputados foram cassados em 1989, os 2 primeiros deputados cassados depois da Constituinte, um deles se chamava Felipe Scheide, o outro eu não lembro, foram cassados por falta. Muito bom, Lula. Tem gente reclamando aqui que nós hoje deixamos de ser um programa de resumo das notícias. Realmente a gente falou sobre tudo que está acontecendo aqui. Claro que com a ajuda do Lula fica muito mais profundo o programa aqui, mas eu quero mostrar para vocês aqui, olha, né, a gente está sempre agradecendo a nossa audiência, Lula, por causa disso que você vai ver na tela. Esse aqui é o que os meninos do N1 daqui a pouco chamam de Chama o Líder, né? E está aqui o Desperta ICL. Alguns minutos atrás já tinha quase 27 mil pessoas nos assistindo aqui, estávamos em primeiro lugar na internet. Então, sinal de que as pessoas estão gostando. Lula, um abração para você, obrigado, companheiro, bom dia para nós, né? Vamos aguardar o que vai acontecer aí, eu preciso encerrar o programa agora, foi ótimo você ter vindo por aqui. Bom dia para você. Bom dia, tchau, Fábio, Lula. Quem esteve conosco. Abraço. Obrigado, Lula. É isso, gente. Bom, passamos por todos os assuntos aí, você está super bem informado agora, né, com a profundidade que o Lula nos permite trazer. Os assuntos todos eles estiveram aqui com você. Então, eu espero que você use essas informações agora para informar quem eventualmente não está nos assistindo, tá? Porque essa gente que não está nos assistindo talvez tenha outros canais que levem informações diferentes, né, sobre uma realidade que, na verdade, é exatamente essa que você está vendo aqui. Agora, antes de encerrar o programa, pessoal, olha só, 2 dias, estão faltando 2 diazinhos só para a apresentação da nossa próxima empreitada aqui no ICL, no campo da educação, que é o lançamento da 2ª turma da pós-graduação. Está aqui para você, aqui embaixo, olha, Teoria Crítica da Sociedade, é o tema dessa pós-graduação. E aí, eu preciso dizer para você, o GECE montou um curso com os melhores professores do mundo, tá? Está aqui no telão, olha ali, olha quanta gente, olha. Não vou nem nominar porque não dá tempo aqui, mas você conhece
os rostos e sabe da qualidade dessas empreitadas aqui do ICL. Então, como faltam só 2 dias, se você ainda não fez a sua inscrição para essa aula magna que vai ter no lançamento, faz agora, tá? Vem aqui, olha, no despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, deixa lá seu e-mail que a gente vai mandar para você o convite para assistir essa aula magna. E quem sabe se você não resolve ampliar o seu horizonte intelectual e ser colega da gente aqui, porque essa pós-graduação eu vou cursar, me interessa muito. A teoria crítica é absolutamente complexa e é absolutamente desveladora dos caminhos para construir uma crítica ao capitalismo. Então, não deixe de fazer, despertaicl.com.br, num minutinho você vai lá e faz enquanto aguarda o N1 que já está começando, tá bom? Bom dia para você, obrigado pela sua audiência e até amanhã às 7 da manhã. Tchau. Imagina juntar Nancy Fraser, uma das maiores intelectuais do planeta, com Álvaro Lineira, ex-vice-presidente da Bolívia, com Elias Jabbour, com Gessé Souza, com Vladimir Safatli e com alguns dos maiores intelectuais vivos do planeta para ensinar uma pós-graduação de um curso que nunca foi dado no Brasil, que vai ser oferecido por um preço quase que simbólico para as pessoas. É o ICL fazendo história novamente. Dia 27 de novembro, eu vou anunciar para vocês todos os detalhes da nossa pós-graduação, Teoria Crítica da Sociedade. Pela primeira vez esse curso no Brasil, um curso que é muito demandado fora do país e que até hoje não tinha sido oferecido aqui. A gente resolveu oferecer só com os melhores professores do mundo para vocês. Te espero dia 27.